Agora chegou aquela hora do quadro Fala Defensor e está no ar. Pois é, no Fala Defensor de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Seja por uma aventura de um dia só ou um namoro, ninguém está livre de uma gravidez não programada. Quando uma situação assim acontece, o que fazer para garantir que o pai da criança ajude durante a gestação? Vamos descobrir o que fazer agora, falando com a defensora pública, doutora Rafaela Moreira Canuto Rocha Pinheiro, que está comigo agora via live e a gente quer falar com ela sobre isso. Boa tarde, defensora. Mais uma vez, muito obrigado pela essa participação importante, porque a gente quer saber o seguinte, grávida tem direito à pensão também, defensora? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos assistindo. Sim, Wilson. A grávida tem sim direito à pensão. Existe uma lei federal que garante à grávida esse direito. O nome disso é chamado de alimentos gravídicos. Essa pensão tem o intuito de garantir uma gestação saudável para a gestante, para a mãe e para o bebê. Quem tem o dever de pagar essa, obviamente, é o pai, o suposto pai da criança. Segundo a lei, Wilson, essa pensão ela deve ser paga em valor suficiente para cobrir as despesas adicionais do período gestacional, da concepção até o parto, como, por exemplo, consultas médicas, exames, o próprio parto em si, medicamentos, uma assistência psicológica, então, ou demais prescrições médicas, ou até mesmo que o julgador, o juiz, a juíza, entender pertinentes naquele caso concreto. Perfeito, muito bem. Vamos para a primeira pergunta das pessoas que querem participar desse assunto muito importante. Vamos ver quem faz a pergunta para a doutora Rafaela Moreira Canuto. Vamos ver quem faz a pergunta para a defensora. Vamos ver quem faz a pergunta é a Cássia Machado, doutora. Ela pergunta o seguinte, o que precisa para dar entrada na ação? É muito demorado, doutora? Pronto, Wilson. Em primeiro lugar, quando as pessoas procuram a Defensoria Pública, a primeira coisa que a gente tenta fazer é resolver o problema de forma extrajudicial. Então, caso uma grávida procure a Defensoria, a gente vai procurar chamar esse pai da criança para tentar fazer um acordo. Caso não consigamos fazer esse acordo, entramos com ação judicial. Para entrar com essa ação judicial, serão precisos documentos básicos para qualquer tipo de ação, como CPF, identidade, comprovante de residência. No caso específico da Defensoria Pública, o comprovante de renda e documentos específicos para essa ação de alimentos gravídicos. Quais são esses documentos específicos? Primeiro, a prova da gravidez, de que há uma gravidez, então seja exame, seja o próprio teste positivo da gravidez, indícios de paternidade, de que aquele realmente é o suposto pai, e mostrar as despesas decorrentes daquela gestação. Em relação à questão da demora, é um procedimento relativamente célere, inclusive o prazo para a resposta, para a defesa do suposto pai é de 5 dias, então é um prazo assim, bem menor do que costumamos ver em outros tipos de ações. Perfeito, muito bem, bem explicativo mesmo. Vamos para a segunda pergunta dos nossos telespectadores que querem participar com a doutora Rafaela. Vamos ver quem faz a pergunta, por favor, produção, coloca aí a pergunta. Quem foi que fez a pergunta para ela? Foi o Roberto Oliveira. Ele pergunta o seguinte, doutora, se eu pagar pensão durante a gravidez e o filho não for meu, posso pedir o dinheiro de volta? Bem, Roberto, em regra, os alimentos eles são irrepetíveis. O que significa isso? Uma vez pagos os alimentos, não há como pedi-los de volta, não há um reembolso de pensão alimentícia. Nesse caso, os alimentos gravídicos, para que o juiz fixe esses alimentos gravídicos, é imprescindível que haja um indício de paternidade. Então, muito dificilmente vai haver uma má-fé ou qualquer coisa do tipo nesse caso. Mas, caso o demandado, ou seja, aquele que foi colocado naquela ação como suposto pai, se sinta prejudicado, se sinta lesado e prove uma má-fé, uma eventual má-fé da gestante, ele pode se valer, como qualquer outra pessoa pode se valer, da regra geral de responsabilidade civil do Código. Mas a regra mesmo é que os alimentos eles não são reembolsados. Você pode pegar o dinheiro. Muito bem. Doutora Rafaela, quero agradecer mais uma vez a sua participação, ótimo, bem didático, explicativo, para que as pessoas entendam ou que alguém que esteja passando por isso, qualquer dúvida, vai até a Defensoria que está à sua disposição. Doutora Rafaela, um abraço grande, bom final de semana e até o próximo, se Deus quiser. Boa tarde. Muito obrigada. Obrigado a senhora também pela disponibilidade, pelas informações aqui nessa parceria fantástica no Fala Defensor, tá bom? Muito bem.